Está no ar o Indica, o podcast do Grupo Jogo. Jogando com a arte. A gente indica e você indica pra gente. Estamos no ar com mais um episódio do Indica, esse podcast destinado exclusivamente para refletir, discutir e fomentar o mundo da arte e da cultura. Lembrando sempre que vocês podem enviar dicas de temas ligados à arte e cultura pelo direct do Instagram @Grupo Jogo ou pelos comentários no canal do Grupo Jogo no YouTube. É isso aí, a tua dica pode ser a nossa próxima pauta para um próximo episódio aí. Vocês também podem visitar o nosso site, que é o www.grupojogo.com.br e conferir todos os episódios do Indica Podcast. Eu sou a Manu Menezes, atriz, produtora e apresentadora do Indica. Diretor e roteirista, o nosso convidado de hoje tem em sua trajetória séries para televisão, curtas-metragens, documentários e em 2018 lançou o filme Onlu. Seja muito bem-vindo ao Indica, Ike Montanari. Oi, Manu, muito obrigado. É um prazer estar aqui contigo, estar aqui com vocês. E vamos que vamos. Muito bom, Ike. Obrigada por ter topado essa Imagina, entrevista. Eu que agradeço. Ike, me conta uma coisa assim que eu já tenho curiosidade de saber. Como que iniciou a tua trajetória como diretor? Manu, eu quando comecei a fazer a faculdade de publicidade e propaganda, eu de início, logo no primeiro ano de curso, eu fui estagiar como roteirista numa agência de publicidade, depois eu acabei sendo efetivado num outro setor, que era um setor responsável pela produção de comerciais de televisão e de rádio, e eu assumi, digamos que a chefia desse setor, e eu passei a produzir e a dirigir os comerciais de rádio e TV dessa agência. Então, meu primeiro contato com o audiovisual, digamos, ele começa assim, pela publicidade, né? Aí depois eu também entrei assim no meio da produção de um trabalho mais conceitual, o videoarte, o vídeo experimental. Comecei a fazer uma série de pequenos vídeos, de curtas-metragens bem conceituais mesmo, videopoemas, videoarte experimentais que começaram a participar de festivais pelo Brasil e também já pelo mundo, mas ainda sem aquela coisa assim da narrativa da ficção, da narrativa documental. Eu estava nessa vibe assim do experimentalismo mesmo assim, né? A linguagem audiovisual assim super experimental. Aí depois eu terminei a publicidade. Isso aí foi em Santa Maria, que é uma cidade aqui no centro do Rio Grande do Sul. Tem a Universidade Federal de Santa Maria, que é uma universidade bem conceituada. Assim, eu comecei a fazer publicidade nessa universidade. Vim transferido para Porto Alegre. Aí eu terminei aqui em Porto Alegre na PUC a publicidade. Já engatei assim a pós em cinema. Eu fiz pós-graduação, especialização em produção cinematográfica, que foi onde eu comecei a fazer os meus estágios com produção de cinema, né? Ali a obra-filme voltada para a sala de cinema, filme em 16, em 35. Eu comecei como assistente de montagem, comecei como assistente de produção, como assistente de direção. Foi meio que um recomeço, assim. Comecei a montar filmes em 16, numa máquina que é já meio que peça de museu, que é a Moviola, onde se montava filmes em película, né? Sim. E comecei também, em paralelo, a investir no trabalho de roteirista, porque eu comecei a roteirizar para ter roteiros para dirigir, né? Então, isso foi fazendo com que eu também desenvolvesse em paralelo com a direção o trabalho de roteirista, e dentro desses trabalhos de assistente de direção e assistente de montagem, eu acabei fazendo a assistência de direção para uma diretora que, na época, isso estamos falando ali de início dos anos 2000, mais ou menos, foi convidada a Marta Biavasca. Ela foi convidada pelo Núcleo de Especiais da RBS TV, que é afiliada da Rede Globo aqui em Porto Alegre. A RBS estava começando a desenvolver, já tinha criado esse núcleo de especiais que ficava responsável pela criação de conteúdo na RBS, né, do tipo séries, documentários, especiais, fora a parte jornalística, né? Então, eles tratavam de conteúdo, né? Séries, média-metragem, curta-metragem, ficção, documental, séries históricas. E a Marta Biavasca me convidou para ser assistente dela numa série do Núcleo de Especiais. Terminando o trabalho, eu bati na porta do coordenador do núcleo, que era o Gilberto Perin, na época, que foi, ao longo de toda a duração do Núcleo de Especiais, a coordenação de núcleo era do Gilberto Perin e a gerência de núcleo da Alice Urbim.
e passei um Aham. portfólio para ele com alguns trabalhos meus, assim, numa antiga peça de uma antiga e atual peça de museu, uma fita VHS, contendo alguns trabalhos meus, e disse, olha, eu estou à disposição. E, cara, não passou, assim, 15 dias depois, o Perim estava me chamando para roteirizar e dirigir a minha primeira série no núcleo de especiais, assim, isso remonta a 2001, 2002, assim, então eu fiquei de 2002, digamos, até mais ou menos 2007, envolvido em roteiro e direção como freelancer, né, autônomo. Eu não fui contratado do núcleo, assim, ali Aham. como fixo, né, eu era autônomo. Dirigi basicamente todas as iniciativas de produção de conteúdo, tanto em série quanto em programas especiais do núcleo, esse núcleo de especiais da RBS TV. Então, assim, eu tô com uma listinha aqui, assim, até, cara, eu roteirizei e dirigi a série Sete Pecados, Minha História de Natal, Histórias Extraordinárias, Olha só. Continente de São Pedro, A Ferro e Fogo, Nossa Terra. Eu dirigi uma série um documentário especial chamado Teixeirinho, o Gaúcho Coração do Rio Grande, especiais sobre a Semana Farroupilha, assim, uma coisa mais regional nossa aqui, né? Herança Aham. Farroupilha, Farrapos além do Rio Grande, dirigi a série Estâncias e Fazendas, dirigi série Os Viajantes. Em suma, foi uma mega experiência, assim, com roteirização e direção para conteúdo de TV. E depois também eu dirigi, melhor dizendo, para Record RS, Legal. dirigi para a TV Brasil do Rio, dirigi parte da primeira temporada de uma série chamada Ser Saudável, que eram programas temáticos ligados à área da saúde, e toda a segunda temporada da série Ser Saudável. Eram 37 episódios de 26 minutos cada, assim. Então eu Nossa. e com TV também eu dirigi um média-metragem chamado A Coberta da Alma, que foi ao ar em Aham. rede nacional pela TV Cultura de São Paulo, TVE Minas Sim. Gerais, TV Senado. Foi bem bacana também esse documentário. Ele ganhou o primeiro Doc TV, que foi um edital nacional lançado para estimular a produção de documentários, assim, no âmbito nacional, assim, com regionalizações, assim, de contemplados. Uhum. Foi bem legal. Me estendi, assim, né, Manu? Não, mas foi ótimo, adorei. Nossa, fiquei sabendo de muita coisa que eu nem fazia ideia, de programas que eu assisti muito, que a direção é tua, veja bem. Manu, isso é só a metade. Mas é muita história para contar. É muita. Aliás, falando nisso, Foi. ainda mais ouvindo isso agora, assim, que tu falou, porque realmente é muita coisa, né? É. Tem uma trajetória longa e com vários tipos de trabalhos diferentes. Qual que é a diferença entre dirigir um longa-metragem e uma série? Quais são os desafios de um e de outro? Porque é diferente, né? São tempos diferentes, são... É. Como é que é, assim? Todas as séries que eu dirigi, tá? Elas são aquelas séries assim que os episódios eles têm, digamos, uma conexão com uma temática, mas não são histórias que são narradas ao longo de vários episódios, né? Então, por Uhum, exemplo, assim, vou pegar um exemplo aqui, digamos, a série A Ferro e Fogo, tá? Que era uma série referente a revoluções, a períodos históricos assim ligados a lutas, a revoluções, a revoltas brasileiras, esse tipo de coisa. Então, por exemplo, eu dirigi a Revolução Farroupilha, dirigi Anos de Chumbo, dirigi Maragatos e Pica-Paus, que foi mais um episódio histórico aqui do Rio Grande do Sul, mas eram uhum. episódios assim que eles tinham ali o seu início, meio e fim e se fechavam naquele episódio. Você tinha depois para o próximo uma temática. Então eu nunca dirigi assim, digamos, seriado no sentido de que você pega ali um arco dramático que se desenrola, digamos, ao longo de 10, 15 episódios, ou 10 episódios, 8 episódios, como hoje em dia tem a maioria das séries nas plataformas de streaming, né? Sim. Então, e um longa-metragem ele é uma obra audiovisual. No Brasil a gente fala em longa-metragem, um produto que ele é igual ou superior a 70 minutos de duração, né? Então, ao invés de você, digamos, ter um roteiro que contemple ali o seu início, meio e fim, e todas as desenvolturas de narrativa em 1 hora e meia, em 26 minutos, ou 30 minutos, ou 55 minutos, digamos, dependendo do conteúdo
televisivo, você tem que desenvolver aquela história em 1 hora e meia, digamos. O que Aham. já começa com uma grande diferença, inclusive no quesito números de páginas do roteiro, né? E, Pois e, de, então, exato. e de desenvolvimento de narrativa mesmo, né? Porque uma coisa é você apresentar as peculiaridades que levam aquela história, digamos assim, ao seu meio e depois às suas conclusões e ao seu clímax, digamos assim, são Aham. lógicas completamente diferentes de estruturas narrativas, né? E um Sim. longa-metragem também, ele envolve, digamos assim, pelo menos umas, digamos assim, eu vou chutar por cima, um longa-metragem, ele tem em termos de pré-produção, que é o período aonde você, como diz o nome, pré-produz, planeja, prepara o trabalho, né, junto com a sua equipe, você tem um período de 2 meses, depois você tem, digamos, vamos chutar aí uma média, você tem 20 diárias de filmagem, 30 dias de filmagem, depois você tem meses a fio, 6 meses, 4 meses, Sim. 8 meses, pós-produção. Uma série, Sim. geralmente ela é, tipo, no caso, eu sempre fiz série, digamos assim, sendo contratada, então, digamos, elas eram séries sob encomenda, né? Então você tinha ali um Aham. tempo muito certo e apertado, assim, para ela ser roteirizada, ser produzida, ser filmada, e você tinha dia certo para ela ir ao ar, né? Então Tinha uma são entrega, né? sim, é um cronograma diferente, é um tempo de execução do trabalho é diferente, o pensar e o planejar o trabalho é diferente, o criar o trabalho é diferente, né? Claro que dependendo da Uhum. série, ela também se torna um trabalho que talvez se aproxime bastante com o longa-metragem. Tanto é que, se você pegar na história atual do cinema brasileiro, você vai ver que tem vários longas-metragens nacionais que também eles são lançados em versões para a televisão, né? Tem Sim. algumas adaptações, mas eles são lançados em versão para a TV, no sentido longa-metragem, mas também eles são lançados em formato de seriado para a televisão, né? Com algumas adaptações. Poxa, Yonlu podia virar uma série, né? Pois olha, Aquele filme dá vontade de ver também, assim. você sabe que o filme em si, como ele foi concebido nesse formato, filme de longa-metragem, 88 minutos, agora que você lançou essa proposta, assim, eu estou meditando e remoendo, assim. O filme ele é muito fragmentado, né? Ele tem uma narrativa muito não linear e ele é muito fragmentado. Talvez se nós pensássemos ele enquanto um produto, assim, do tipo aos moldes do que eu citei agora há pouco. Você pega aquele filme ali, você faz uma adaptação que outra, mas você lança ele como um produto seriado, digamos, sei lá, Uhum. 4 episódios, tá? Eu acho que talvez ele não seja muito eficaz nesse sentido, porque ele é muito fragmentado e às vezes você conecta coisas do filme assim, ó, que estão quase lá perto dos 80 minutos de duração, você vai conectar com coisas lá do início do filme, dos 10 primeiros É minutos. verdade. Talvez você É perca isso verdade. numa narrativa seriada, mas assim, a história em si do personagem, do garoto, né, dessa pessoa real que existiu, desse artista, cujo nome artístico é Yonlu, com certeza ela tem tudo também para virar uma obra seriada, né? O roteiro do Yonlu, nós filmamos o 12º tratamento. Um tratamento em cinema é, digamos Nossa. assim, você faz uma versão do roteiro, né? Ele ali é o tratamento Uhum. 1, daí você trabalha aquela versão, ele vira o tratamento 2. O tratamento 1 do Yonlu, ele foi criado em 2009 e nós filmamos o 12º tratamento em 2016, tá? Uhum. Então foram mais ou menos, são quase 10 anos aí, né? 2009, 2016, dá o que aí? Dá uns 7 anos mais ou menos, é isso? 7 anos. Foram 7 anos para eu criar 12 tratamentos de roteiro, de um roteiro de um longa-metragem, né? Então ele é trabalhoso Nossa. e é um garoto que o Yun Lu, ele fez a sua passagem, digamos assim, desse plano material e terreno aos 16 anos, né? E deixou Sim. uma vasta obra. Tem muita coisa inédita, inclusive, ainda dele. Então, nesse sentido, com certeza renderia uma série. Manu, eu vou pensar. Qualquer coisa a gente volta a conversar, tá bem? Opa, então tá.
Estamos Falando um combinados. pouco do Yonlu, né, que é inevitável, né, a gente precisa falar sobre esse filme, Claro. porque, enfim, é incrível e tudo Ah, mais. que bom, obrigado. É, é um tema muito sensível, né, Sim, um suicídio de um garoto muito jovem, enfim, eu me lembro que na época a história mexeu muito comigo, de verdade, assim, tanto que foi uma questão para mim assistir o filme mesmo, sim. assim, porque me sensibilizou muito. Mas o filme, justamente por ter essa história, assim, notória, ele poderia se tornar um filme sentimental demais e até clichê, e não foi o que aconteceu, né. Ele é um filme lindo, absolutamente imagético, muito visual, um filme muito sensível, mas não é sentimental, assim. Foi difícil chegar numa concepção para que não caísse nesse lugar clichêzão do suicídio sentimentaloide? Sim, você sabe que, como eu acabei de contar, nós tivemos 12 tratamentos de roteiro. Tem umas peculiaridades, assim, do tipo, se você pegar o tratamento 10 para o tratamento 12, é como se você tivesse, assim, dois filmes diferentes. Claro que com a mesma história, obviamente, mas em termos de estrutura de filme, dois filmes completamente diferentes. Então, te respondendo, foi bem trabalhoso para nós chegarmos no resultado que nós chegamos, foi bem trabalhoso em termos de pesquisa, em termos de reuniões, em termos de preparação, em termos de orientações, que nós fomos o tempo inteiro orientados e assessorados por profissionais da área da saúde mental, né? A Uhum. coisa não chegou no nível, assim, digamos assim, deles entrarem no mérito do roteiro, não foi isso, mas discussões sobre o tema, né? Mais do que as discussões, a maneira como o tema era abordado, né? As propostas de abordagem. Aí abrindo uma série de discussões, como, por exemplo, assim, o que pode ser um gatilho, o que não pode ser gatilho, identificações ou Aham. não identificações, né? Claro que um filme como é o Yonlu, uma vez eu vi uma matéria sobre Yonlu que me chamou a atenção a maneira como ela começava. Ela tinha mais ou menos alguma coisa assim. A história de Yonlu tem vários ângulos, né? Então eu acredito que esses Uhum. vários ângulos da história do Yonlu também eles vieram para o filme, né? O filme também ele é um Sim, filme de vários ângulos, né? Então você tem a questão da temática, da delicadeza da temática, você tem a questão do respeito à obra sim, do a artista, obra dele, né? Você tem a claro. questão do respeito à família, do respeito aos fãs, né? E você também tem uma questão de responsabilidade sua enquanto realizador de você estar com essas duas coisas nas mãos. Uma cinebiografia, digamos assim, mas uma cinebiografia de um garoto, um cara super talentoso, um multimídia bem precoce, além do seu tempo, né? Mas que se suicida, né? E esse Mas que se suicida tem que estar no filme e o filme ele tem que se posicionar. É, com muita responsabilidade, né, que é uma coisa que às vezes é difícil de se chegar para falar desse tema, né. É, Às vezes a galera faz um material irresponsável, né, a é, respeito é. desse tema. E, Teve até aquela série do Netflix que eu assisti é, e não foi bom para mim assistir, depois eu fiquei pensando: "Gente, essa série é bem irresponsável, bem, assim", sabe. pois então, você sabe que nessa cabine que eu estava falando agora, que nós fizemos para os profissionais de saúde mental, um dos receios das pessoas da cabine era que nós tivéssemos ido mais na linha assim, dessa série que você está comentando agora, pela coisa mais explícita, né? E Aham, o Yonlu, os momentos mais explícitos, eles são sem que eles sejam mostrados, né? Então, o sim. filme ele trabalha com essa coisa assim da estética, das narrativas, dos vários gêneros, né? Porque ele flerta com documentário, ele é ficção, mas ele tem a linguagem documental, ele tem a live action, que são os atores reais, ele tem a animação, ele é uma cinebiografia, ele é baseado numa história real, ele traz também a linguagem do videoclipe, então ele reúne várias linguagens num formato de um longa-metragem, um longa ficcional, né? Ele é, digamos assim, eu como roteirista tive, digamos assim, a liberdade de fazer as minhas adaptações e criações, né? Então, nesse sentido, ele é literalmente, como diz o próprio material de divulgação do filme, diz, baseado numa história real, né? Uhum. Aliás, eu fico pensando sobre isso de fazer um filme biográfico baseado numa história real, né, de uma pessoa que
enfim, passou por um período tão curto aqui na Terra, né, deve ser desafiador, e o filme conta essa história perfeitamente. Como que foi o processo de escrita de roteiro pensando nesse aspecto, assim, porque querendo ou não, é um garoto que viveu 16 anos, né, e poderia ficar esvaziado, mas muito pelo contrário não ficou, acho porque ele tinha muita história, né. Pois então, você sabe que assim o filme ele se propõe, a história que nós contamos é a história que é de domínio, digamos, público, né? Você faz uma pesquisa rápida na internet, a história do filme você vê na internet, né? Então, Aham. nesse aspecto, o filme não tem nenhum propósito assim investigativo, né? Ou Uhum. de apresentar novas facetas da história até então não abordadas. Não, o filme não tem esse aspecto. Inclusive, o filme já começa com a revelação de que aquele garoto se suicida no final, né? Que é para Aham. exatamente nós não criarmos nenhuma expectativa para esse trabalho do que virá a ser a cena do suicídio. Porque a partir do momento em que eu já Sim. apresento isso do início, o que, que eu tenho ao longo de 1 hora e meia? Eu tenho 1 hora e meia de filme para trabalhar e fazer um mergulho no universo desse garoto, né? No Aham. universo artístico desse garoto, né? Na sua criação, na sua obra, né? E na sua baseado nos seus relatos e textos deixados por ele, na sua psique, digamos assim, tá? Aham. E o filme ele escolhe assim, ele escolhe, digamos que os últimos 2 anos, digamos, de vida do Yonlu, né? Então ele tem esse recorte, né? Ele não é um filme que se propõe assim a vasculhar os 16 anos do garoto, né? Sim, Até indo um sim. pouco mais além, acho que ele meio que pega assim, ele pega, digamos, os 2 últimos anos, sem datar muito, embora chegue numa hora em que o filme ele começa a datar, ele entra com datas assim na sua narrativa, Uhum. com umas legendas, coisa e tal. Mas, obviamente, assim, tipo, o primeiro recorte foi apresentarmos o artista, a sua obra e trazermos coisas inéditas. Então, isso daí, obviamente, já teve que ter um filtro, porque ele produziu muita coisa, né? As próprias, É uma as loucura, próprias né. músicas dele, nós trabalhamos com 14 músicas, que são basicamente as faixas do CD internacional, da Luaca Bop, porque o CD nacional dele são 23 faixas, se não me engano, né? Sim. Então, até o número de músicas teve que ter um filtro, os recortes, o que trazer dessa história teve que ter um filtro, as ilustrações, todas as animações são produzidas a partir dos desenhos originais dele, e muitos dos textos que nós usamos ao longo da 1 hora e meia de filme também são originais e inéditos dele, inclusive. Eu utilizo vários trabalhos de aula do Yonlu, Que como legal. voice-over dele no filme. Claro que para isso eu tive Aham. acesso ao HD dele, depois que nós fechamos o contrato com a família, ali o contrato legal, onde, né, todos os termos estavam legalmente acertados. Eu tive acesso ao HD do computador dele, onde estava sua obra, né, o Uhum. seu espólio criativo, digamos assim. Essa palavra é meio estranha, mas é mais ou menos isso. E a partir do momento em que eu acesso esse HD do computador do Yonlu, eu tenho não só o que se tem de mais conhecido em termos de sua obra, como as coisas inéditas também vêm até mim. Eu acesso coisas, fotos, ilustrações, músicas, timbres, histórias em quadrinhos, material inédito eu acesso. Aí aparece aquele dilema, né? Tá, o que trazer para o filme desse material inédito, né? Então, Nossa. não, então assim, ó, teve que ter filtro o tempo inteiro, porque senão você meio que perde o foco, porque você começa a ter uma obra mais longa, que talvez até nem cumpra muito a sua função de ter uma narrativa eficácia, sabe, Aham. e ser econômica, né, no que dentro da história que ela se propõe a narrar. Aí você começa a criar alguns atalhos, assim, subterfúgios, e alongar um pouco mais daqui, dali, que talvez não fosse bom para o filme, sabe? Então, Sim. então foi um trabalho de também dosar assim o que é de conhecimento público a respeito da obra do artista, o que tem de inédito,
meio que, né, faz um match daqui, junta a pecinha daqui, junta a pecinha dali, e é isso. Resultou no filme que os fãs que veem reconhecem o que é ou não inédito. Para mim, eu tenho dito isso, para mim, Yonlu é um filme que fala sobre a vida, né? Não Sim, é um filme que fala sobre a morte, também por acho. mais que nós estejamos contando a história de um garoto suicida, mas aconteceu uma coisa muito interessante. A premiere do filme foi no Festival do Rio, em 2017, onde fãs do Brasil inteiro viajaram para a sessão de estreia do filme no Festival do Rio. Uma garotada, foi muito bacana. O público do Yonlu, basicamente, ele é composto por jovens. E uma vez me perguntaram assim, mas vocês fizeram esse filme pensando no público jovem? E eu falei, não, nós não calculamos que fosse um filme para o público jovem. Mas como nós Sim, propusemos o tempo inteiro fazer um filme que fizesse jus ao artista, né, nós erraríamos muito de mão se esse filme não dialogasse com o público jovem, porque o público jovem é o claro, público do garoto, você está me entendendo? claro. Então, assim, se ele é um filme para o público jovem, como teve críticas que já disse, eu considero assim, foi porque nós acertamos na mão, porque se você fizer um filme sobre Yonlu e não fizer um filme que dialogue com o público jovem, Hum. você vai estar errando um pouco na mão, assim, do tipo, tá, mas que personagem é esse, afinal de contas? Você está me entendendo? Claro, Nosso personagem é um garoto de 16 anos que basicamente dialogava, por mais que ele se fizesse passar na vida real por pessoas mais velhas, né? Na internet ele se fazia passar por pessoas mais velhas, mas sim. o grande público dele sempre foi o público jovem também, né? Mas voltando bem rapidinho à história do Rio. Aí o filme foi apresentado no Festival do Rio. Na saída da sala do cinema, tinha uma galera reunida, tinha um garoto que ele estava visivelmente abalado, e ele me olhava muito. Aí uma pessoa que estava com ele chegou com ele até mim e fez uma apresentação. Ike, esse é o fulano de tal, esse é o Ike. E esse garoto me disse assim: eu vou te dizer só uma coisa, eu vim muito angustiado para o cinema. Eu vim muito angustiado, porque a história me angustia e eu também não sabia o filme que eu iria ver. Né? Havia muito esse receio por parte dos fãs, assim, né? Do tipo, Uhum. será que esse filme vai entrar? Será que esse filme vai julgar Yonlu? Era um receio dos fãs. Aí ele me disse, e Sim. eu te digo agora aqui que eu quero te agradecer pelo filme que tu fizeste, porque eu tô extremamente aliviado e o filme me fez muito bem. Que Então, cara, amor. isso é muito bacana, né? Eu acho que Maravilhoso. para um realizador que andou tanto ali, né, na linha tênue, né, dos perigos, né, e de como temperar e dosar essas informações que não são tão caras, né, a morte, depressão, né, saúde mental, são coisas da nossa sociedade, da nossa vida, né, e muitos de nós passamos ou passaremos por isso, né? Então, eu avalio bem positivo esse tipo de retorno, sabe? Bem Claro, bacana, muito, demais. bem legal. E me conta uma coisa, como que foi esse ano pandêmico para ti, que considerando que, assim, tudo parou e, enfim, cinema, televisão são atividades que meio que só é possível ser feito em equipe, né? É, Tu encontrou alguma maneira remota de seguir trabalhando? Como é que foi esse ano aí? assim, ó, você sabe que do Yonlu eu sou um dos produtores, sou roteirista e diretor, né? Então, assim, Aham. por exemplo, eu como produtor, eu fiquei encarregado de cuidar da vida do filme, assim, junto aos festivais de cinema, né? Não só no Brasil, como no mundo. Então, nós tivemos, nesse ano pandêmico, uns retornos bem interessantes, assim, de festivais estrangeiros. O filme, ele entrou em alguns festivais, eu vou destacar aqui dois festivais que originalmente eram presenciais, mas devido à pandemia, eles viraram festivais online. Os dois aconteceram agora em novembro. Um foi um festival nos Estados Unidos, no Missouri, St. Louis International Film Festival, na cidade de St. Louis, um festival interessantíssimo
que colocou o filme à disposição nos dias do festival, foram dias de novembro, o filme ficou acessível na plataforma do festival para todos os Estados Unidos. Então você imagina, num festival presencial, você não abrange tanto, você não chega em todo um país com uma exibição de filme, Claro. você sabe? Então isso foi uma coisa muito interessante. E o outro festival foi o UK Film Festival, que é um festival baseado em Londres, que também ele era presencial, virou online devido à pandemia, e agora ele foi, digamos, ele foi agora mais nessa finaleira de novembro, o filme ficou disponível nos dias do festival, na plataforma do festival, disponível para toda a Europa. Então, Nossa, que se você maravilha. imaginar que o filme ele ficou para todo o continente europeu num festival online, e se aquele festival fosse presencial, o filme seria disponível em Londres. É interessante isso, né? São os prós, né, dessas adaptações assim desse ano É o fim pandêmico, da assim, né? fronteira, né, a gente acaba É, ficando sem, não tem fronteira, não tem, exatamente. tudo é mais horizontal, né, tá ali. As produções elas pararam legal, assim, né? Principalmente nesse primeiro semestre. O segundo semestre já tem algum movimento, assim, já foram criados protocolos, coisa e tal, que é para a segurança de equipe, coisa e tal. Mas eu fiquei mais restrito a dar continuidade a trabalhos de roteiros, de projetos que eu venho desenvolvendo, inclusive projetos de novos longas-metragens, e também Uhum. eu consegui fazer também adaptado do presencial para o virtual, dar continuidade a um outro braço da minha atuação, que é o de ministrar aulas. Eu dou aula para cursos de cinema aqui no Rio Grande do Sul. Atualmente estou dando aula para um curso de pós em cinema de uma universidade, a UFN, Universidade Franciscana de Santa Maria. Eles têm uma pós em cinema e eu sou professor da disciplina de direção cinematográfica. E Ah, sim, isso veio para o EAD, o ensino à distância. E foi um sim. super desafio, né? Porque tudo você adapta, tudo você se pergunta, nossa, será que vai ser tão eficaz quanto a aula presencial? E foi uma experiência muito gratificante, foi muito legal, assim, sabe? Foi muito bom ter passado por isso, assim, eu curti bastante. Maravilha aí, que agora é o seguinte, chegamos ao bloco 2 do Indica Podcast, né? Esse momento em que o nosso entrevistado faz jus ao nome desse podcast e indica. E aí, Ki, o que, que você indica para os nossos ouvintes, pra gente? Tô curiosa. Então tá, eu vou indicar quatro cineastas, tá? Dois faz parte Oba! de uma nova safra, digamos assim, de jovens realizadores. Um já é um cara que não é nova safra, mas tem um trabalho muitíssimo interessante mesmo, assim, de um cinema denso, uma densidade dramática muito interessante, e pega numa linha, um cinema de cunho de drama existencial, assim, às vezes até flertando com um pouco de, de fantasia, de realismo mágico. É bem bacana, e um cara bem mais clássico, assim, bem mais consagrado, que para mim é o meu pai, assim, no cinema. Os dois caras da geração assim atual, um deles, inclusive, eu vi um filme ontem dele e fiquei assim, eu não tinha visto ainda. Ele se chama Sean Baker. O Sean, ele é um Hum. cineasta americano, graduado pela Universidade de Nova York. E o Sean Baker é um cara que tem um cinema muito interessante. Ele tem já alguns longas-metragens, mas eu vou destacar dois. Um foi lançado em 2017. Eu tive a oportunidade de ver esse filme no cinema, que ele se chama Projeto Flórida. É um filme Uhum. interessantíssimo, e o Sean, ele é multiartista. Ele opera a câmera, ele monta o filme, ele roteiriza, ele produz, ele dirige, e é um cara que Esse filme, eu tô louca para ver esse filme. é um É filme, ele verdade. é interessantíssimo. Eu vi esse filme duas ou três vezes no cinema.
E o filme que eu vi ontem, um filme dele que eu vi ontem, que eu estava perseguindo há horas esse filme, e eu infelizmente perdi no cinema, ele se chama, ele é um filme de 2015, em inglês ele é Tangerine, em português Tangerina. Ele é um filme de longa-metragem todo captado com celular, tá? Uau. E é um filme assim com uma história maravilhosa, uma narrativa jovem, aquilo pulsa novidade, assim, sabe? Tem uma força de renovada, de proposta renovada, é muito interessante. E o Projeto Flórida você assiste, Manu, é muito bom, muito bom. Então, uma amiga falou desse filme pra mim ontem porque ele serviu de referência pra uma criação de um personagem dela. E aí eu fui dar uma procurada, fiquei super afim de assistir. Agora que tu falou, então, só confirmou. Sim, sim. Outro diretor que eu dou dica, ele é um cara Uhum. também, cara bem da nova geração, é o Robert Eggers. O Robert Eggers, eu vou destacar dois filmes dele, também é um diretor de cinema americano, ele é roteirista e é designer de produção, como se fosse um designer de produção, ele é, digamos, equivalente ao nosso diretor de arte no cinema, tá? Uhum, uhum, Ele tem um filme de 2015 que se chama A Bruxa, que é um filme bem interessante, mas eu destaco o filme uhum. de 2019 dele, cujo produtor foi um brasileiro, que é o Rodrigo Teixeira, que é um cara que tem despontado na produção do cinema mundial. Assim, o Rodrigo é um dos produtores do Call Me By Your Name, do Me Chame Pelo Seu Nome, Aham. e esse último filme do Robert Eggers é O Farol. O Farol é um filme belíssimo, belíssimo, todo em preto e branco, com uma janela, um tamanho de janela assim, que remonta bem ao primeiro cinema, assim, um quadro menor, uma tela menor, o que oprime mais, junto com aquela foto PB em alto contraste, e uma história Uhum. assim que beira realismo fantástico, assim, é muito interessante o filme dele. Tem um diretor também que esse daqui ele já tem uma carreira bem consagrada, que é um mexicano chamado Carlos Reigadas. O Carlos tem vários longas, Batalha no Céu, que é um filme de 2005, Luz Depois das Trevas, que é um filme de 2012, mas eu destaco Luz Silenciosa, Silent Light ou Stealth Lich. Ele Hum. é um filme interessantíssimo. Ele tem alguma coisa de Andrei Tarkovsky, assim, que é um cineasta russo Aham. que eu vou citar agora como meu último. É o cineasta que, para mim, é o meu grande mentor assim, na arte cinematográfica, que é o russo Andrei Tarkovsky. Ele fez a sua passagem desse plano aqui em 1986, se eu não me engano. O Sacrifício foi o último filme dele. E ele fez Stalker, O Espelho, Solaris, Andrei Rublev, Nostalgia, fez O Sacrifício. E o filme do Tarkovsky, ele é um cinema de filosofia, ele é um cinema de arte erudita, ele é um cinema das grandes obras de arte, ele tem uma iconografia muito forte, com música erudita, com pintores clássicos. É filosofia, é existencialismo puro, assim, são filmes que têm a fama de serem filmes com uma narrativa muito lenta, e realmente são filmes de uma densidade dramática assim impressionantes, assim. Então, são essas as minhas dicas, Manu. Boas, muito boas as tuas dicas e que anotei todas por aqui, inclusive todas estarão disponíveis também lá no nosso Instagram, quando a gente divulgar esse podcast vai estar lá já as dicas que o Wiki deu pra gente, que são maravilhosas. E assim a gente encerra o nosso último episódio do ano do Indica Podcast. Ike, muito obrigada pela tua presença, foi um prazer imenso conversar contigo. Tá certo, querida, tá certo. Eu que agradeço. O prazer foi meu, tá? E desejo sorte e sucesso para ti, para a equipe de vocês e que venham vários outros podcasts pela frente, tá bem? Tá bem, meu amor, muito Eu obrigada, te viu? agradeço, Manu. Então, gente, esse foi o último episódio do Indica Podcast. Esse trabalho foi idealizado pela atriz, jornalista, produtora e colega maravilhosa Luíse Perozan e pelo diretor, ator e professor Lucas Simas, que estiveram aqui na maioria dos nossos episódios. Eu, que sou a Manu Menezes, assumi a apresentação do Indica em outubro e conversei com muita gente bacana, o Felipe Cato, a Valéria Barcelos, o Guido Agulha, o Matheus, a Patrícia Leonardelli, uma galera maravilhosa, que eu quero agradecer a todos por terem participado do Indica, inclusive a Wiki, que participou da edição de hoje.
E é claro também que eu quero agradecer a nossa equipe, que são as pessoas que fazem esse podcast chegar até os seus ouvidinhos. Alexandre Dil e Henrique Strider, que fazem as nossas artes, as nossas mídias, as redes sociais, a produção, direção, edição, tudo desse programa. Todos os episódios estão disponíveis em nossas plataformas, no Spotify, no YouTube, podcasts Google. É só procurar que você nos acha por aí. E tem nosso site também, www.grupojogo.com.br, que lá no site também tem todos os episódios do Indica disponíveis. Chegamos ao final do 25º episódio. Um beijo no coração de todos. Muito obrigada. Mais uma vez, obrigada, Ike. E até 2021, pessoal. Um grande abraço.